Efésios 4, somente o versículo de número 24. E em Gênesis capítulo 37, o versículo de número 3, também estarei fazendo menção. Efésios 4, 24, Gênesis 37, 3. Começando com Efésios 4, 24, diz assim a palavra do Senhor: E vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Gênesis 37, 3 diz: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Pai bendito, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela leitura da tua palavra. Aplica essa palavra aos nossos corações, Senhor. Dá-nos vitória para a honra e glória do teu santo nome, pois assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero pensar com você sobre vestes de santidade. A palavra do Senhor começa dizendo: e vos revistais do novo homem, não do velho homem, mas do novo homem, mas não o homem segundo o nosso bel prazer, não o homem criado segundo as nossas pretensões, mas um homem que, segundo Deus, de acordo com a vontade de Deus, é criado dentro de uma estrutura, dentro de uma formatação esperada por Deus, que seja seguida por nós, verdadeira justiça e santidade. São essas vestes que o Senhor quer na minha vida e na sua vida, vestes de verdadeira justiça e santidade. A pessoa, para ser santa, ela precisa ser justa, e para ser justa, ela precisa ser santa. Eu vejo a palavra de Deus mostrando que no Antigo Testamento, Jacó deu a José uma vestimenta muito especial, e essa vestimenta, segundo a palavra de Deus, ela se destacava pelo colorido, e esse colorido demonstrava vida. E por esta veste, por estas vestimentas, por esta vestimenta especial que Jacó deu a José, ele profetizou sobre a vida do seu filho. Ele levou o seu filho a ver, ele levou o seu filho a perceber o que dentro do seu coração já existia, o que dentro do seu coração já formatava, já esperava ser aquilo que profeticamente viria a se cumprir na vida do seu filho. É interessante que a palavra de Deus diz que José colocou uma vestimenta cheia de cores, demonstrava vida, mas para que esta vestimenta toda colorida, ela pudesse fazer sentido na vida daquele homem que recebera do seu pai, na vida daquele menino, daquele rapaz que recebera do seu pai, ele precisava vestir, ele precisava trazer sobre o seu corpo, porque isso seria um sinal da aceitação da bênção do seu pai. Essa túnica, ela protegia todo o seu corpo e o destacava dentre os seus outros irmãos. E é interessante que essa vestimenta toda colorida não tinha como esconder, não tinha como ocultar algo que era tão patente, algo que era tão visível, algo que era tão destacável em meio aos seus irmãos, em meio às outras vestimentas. Não é à toa que a palavra de Deus enfatiza que ela era multicolorida, ela era cheia de vida, cheia de cores vivas, de cores que destacavam, de cores que entre si faziam com que reluzisse o brilho do desejo do seu pai, em que aquele filho fosse alguém especial, em que aquele filho fosse alguém que servisse ao Senhor com todo tipo de alegria no seu coração. A palavra do Senhor diz: revesti-vos do novo homem,
que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Eu não sei quais são as suas vestimentas ou o seu gosto por vestimentas particulares. Eu não sei quais são as suas cores prediletas. Tem pessoas que gostam de cores mais amenas, mais tranquilas, mais suaves. Tem pessoas que gostam de cores mais alegres, mais vivas, mais cheguei. Tem pessoas que gostam de roupas tão destacáveis que quando elas chegam na esquina, todas as pessoas já perceberam que ela está chegando dentro daquela roupa, uma roupa cheia de vida, que transmite alegria. Cada pessoa tem um gosto no tocante às nossas vestimentas, no tocante às nossas roupas, mas a palavra do Senhor fala de uma vestimenta especial, que não veste apenas o nosso corpo, mas que veste a nossa alma, veste o nosso espírito, veste a nossa mente e o nosso coração diante do Senhor. Uma vestimenta que nos faz ser semelhantes ao Filho de Deus, que nos leva a querer a viver debaixo da justiça e da santidade do próprio Deus. Essa vestimenta, ela deve nos levar a nos sentir amados pelo próprio Deus. Eu imagino José vestindo, cada vez que ele vestia aquela camisa, aquela roupa, você já foi criança, e com certeza você já ganhou uma roupa, que você gostava demais dessa roupa, e é natural a criança, depois que ela gosta de uma roupa, ela vai para a festa com aquela roupa, e ela quer dormir com aquela roupa, e ela quer sair com aquela roupa, porque aquela roupa naquele momento, é algo que atrai a atenção da criança, é algo que destaca a criança, ela se sente bem dentro daquela vestimenta. A vestimenta que o Senhor está propondo para mim e para você, é uma vestimenta que nos leva, ou deve nos levar, a nos sentir amados por Ele. O pacto com Deus nos reveste desse amor, o nosso compromisso com Deus, a nossa vida de obediência a Deus, nos reveste com esse compromisso de amor. Essas vestimentas que o Senhor está propondo para as nossas vidas, elas devem permanecer a mesma em qualquer situação. Tem pessoas que vestem roupas de santidade, têm vestimentas de santidade, quando tudo, absolutamente tudo está dando bem na sua vida. Quando as coisas concorrem para alegria, quando as coisas trazem prazer, satisfação, as pessoas estão como que no azeite, as pessoas estão num momento de santidade profunda. Mas essas vestimentas que o Senhor propõe na sua palavra para os servos do Senhor, essas vestimentas devem permanecer as mesmas em toda e qualquer situação. Eu encontro um homem na palavra de Deus, que a palavra de Deus o retrata, se refere a ele como Jó. Eu encontro este homem vestindo essas roupas de santidade, quando a palavra de Deus diz que ele era um homem próspero, era um homem que tinha os seus filhos no temor ao Senhor, era um homem que buscava servir ao Senhor com intensidade, era um homem que oferecia ao Senhor sacrifício pelos possíveis pecados dos seus filhos. Tal era a sua vestimenta de santidade, tal era a sua expressão de adoração a Deus, de temor a Deus, não querendo ferir os sentimentos de Deus. Ele oferecia por si e pelos seus filhos, e pelos possíveis pecados dos seus filhos, ele oferecia sacrifícios diante do Senhor. Mas este mesmo homem, ele demonstra vestes ou vestimentas de santidade, quando diz a palavra de Deus que ele começou a perder tudo. Quando ele começou a perder os bens, quando ele começou a perder os filhos, quando ele perdeu a saúde, quando ele perdeu praticamente tudo, menos a vida. Esse homem olha para dentro de si, ele olha com a expressão de santidade diante do Senhor e diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. As vestes de santidade devem nos levar
a permanecer com elas da mesma forma em toda e qualquer situação. Esse tipo de vestimenta deve nos levar, deve nos fazer servir ao Senhor com fidelidade, usando os nossos dons e as nossas habilidades. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Quando nós entendemos e quando nós somos revestidos com as vestes de santidade, quando nós fazemos questão de ter uma intimidade maior com Deus, esse revestimento, esse poder, essas vestes nos levam a servir ao Senhor. Por isso que nós somos chamados de servos, somos filhos de Deus, mas somos servos do Senhor Jesus Cristo. Essas vestes precisam nos levar a nos desviar dos obstáculos. Existem alguns obstáculos na vida, existem algumas situações na vida, que se nós não estivermos atentos, aquelas vestes transcendentais, aquelas vestes especiais, as vestes de santidade e de justiça, nós nos despojamos delas, nós vamos retirando-as, e nós vamos permitindo que outras vestes, que outras roupas, que outras vestimentas estejam tomando conta das vestes de santidade. Por exemplo, uma das roupagens que as pessoas procuram no mundo, e com muito afinco, é a roupagem da fama, e outros da carência, e outros do abandono. Muitas pessoas estão buscando as vestimentas da fama, muitas pessoas querem pisar no tapete vermelho da vida, querem ser destacadas, querem ser homenageadas, querem ser privilegiadas, e quando a fama começa a subir a cabeça, as vestes de santidade vão aos nossos pés, e nós pisamos essas vestes, e aí nós começamos a nos sentir carentes e abandonados por tudo, por todos, e por vezes até pelo próprio Deus. Sabemos que Deus não nos abandona, sabemos que Deus jamais nega bem algum aos seus filhos, mas quando as nossas vestes estão manchadas, quando as nossas vestes não estão limpas da melhor maneira na presença do Senhor, nós começamos a utilizar outras vestimentas que não glorificam o nome do Senhor. As vestimentas de santidade devem nos encorajar a dar a volta por cima. Amados, é no momento da dor, no momento do desespero, no momento em que procuramos alguém ou alguma coisa a que possamos nos ater, no momento em que precisamos de algo ou de alguém em quem possamos segurar, ou a quem possamos segurar, é que nós começamos a descobrir se estamos ou não dando a volta por cima. José, e somente ele, não os outros, deveria ver dentro dele caracteres do seu pai. Ele deveria, ao vestir aquela túnica, ao vestir aquela roupa, ele sempre lembraria que ele estava vestindo algo dado pelo seu pai. E quando nós recebemos um presente de alguém a quem nós muito amamos, nós zelamos por esse presente. Você já viu que quando nós recebemos um presente de alguém a quem nós amamos, até o papel, por vezes guardamos um dia, 2 dias, 3 dias, às vezes as pessoas guardam o papel por um ano, guardam tanto que esquecem o papel, porque todo aquele presente, ele representa um momento muito especial na vida daquele que recebeu aquele presente. Ele significa uma homenagem, ele significa uma valorização. José precisava olhar para suas vestes e lembrar que aquelas vestes foram dadas pelo seu pai. Precisamos olhar para a santidade de Cristo Jesus e precisamos lembrar que esta mesma santidade nos foi proposta, nos foi derramada através do sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos voltar para o Pai, dando a volta por cima, que nós pudéssemos voltar para o Pai,
não simplesmente como criaturas de Deus, mas como filhos, como servos lavados, cujas vestimentas, como diz João no Apocalipse, vestimentas alvejadas, vestimentas lavadas, vestimentas santificadas na presença do Senhor. Essas vestimentas devem nos levar a perdoar os nossos irmãos. Quando nós nos revestimos em santidade, esse revestimento, ele é também um investimento. Não é uma roupa que apenas adorna por fora, mas é uma roupagem que nos adorna por dentro, que nos faz sentir por dentro um valor diferenciado, e esse valor diferenciado nos deve levar a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Quando os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles sabiam que sem oração eles não podiam ter esse revestimento, não podiam ter santidade. A palavra do Senhor diz que devemos buscar a paz com todos e a santificação. Sem ela jamais veremos o Senhor, sem a qual nós veremos o Senhor. Precisamos buscar esse Senhor, precisamos buscar esse revestimento. Quando os apóstolos disseram: Senhor, ensina-nos a orar, o Senhor ensina a eles aquela oração que nós chamamos de Pai Nosso. E dentro da oração do Pai Nosso, o Senhor enfatiza: perdoa as nossas dívidas da mesma maneira como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Vestimenta de santidade não permite que tenhamos algum tipo de odor do pecado, cheiro do pecado, guardar mágoas, guardar ressentimento, guardar dores, guardar problemas dentro de cada um de nós, sem levá-los aos pés do Senhor Jesus Cristo. É, antes de tudo, não valorizar a roupagem, é, antes de tudo, não valorizar as vestimentas de santidade que o próprio Senhor nos deu. E essa vestimenta de santidade, ela deve nos levar ao arrependimento, ela deve nos levar a arrepender. Se você olhar a palavra arrepender, você vai ver que arrependimento é pender a ré. Arrependimento é voltar. Arrepender, arrepender, é pender a ré. É voltar, com a redundância, é voltar atrás. É voltar no estágio anterior. É voltar em uma situação antes do pecado. É voltar a uma situação antes da mágoa, antes de instalar no coração a mágoa, antes de perpetuar a vontade de vingança ou de coisa semelhante. Essas vestimentas de santidade devem nos levar a um arrependimento verdadeiro. Mas eu quero concluir. Essa vestimenta, eu disse que ela não nos veste apenas por fora, mas nos reveste também por dentro. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar sobre vocês, vou deixar com vocês, Ele estará com vocês todos os dias. Eu vou deixar o Espírito Santo, o Espírito de verdade, o Espírito que, segundo a palavra de Deus, geme por nós com gemidos inexprimíveis. Ele clama por nós, Ele intercede por nós diante de Deus. Em outras palavras, Ele compra a nossa briga, Ele sente a nossa dor, Ele leva as nossas enfermidades, Ele leva as nossas necessidades diante do próprio Deus e fala com Deus na linguagem de Deus. Ele se entende com Deus porque Ele entende os nossos corações. Para concluir, aquilo que te reveste é o teu diferencial. Aquilo que te reveste é o teu diferencial. A palavra do Senhor diz: e revesti-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Diz o adágio popular que o hábito não faz o monge, a roupa não faz a pessoa, mas a roupa fala da pessoa.
A forma como nós nos trajamos socialmente, as pessoas tiram algumas conclusões a nosso respeito, porque o corpo também fala. A forma como nós nos apresentamos às pessoas, isso também faz um grande diferencial na nossa existência. Havia algum tempo atrás uma propaganda de uma marca de roupa em que o seu slogan era: o mundo trata melhor quem se veste bem. Trazendo essa verdade para o mundo espiritual, o mundo, o cosmos, trata melhor quem se veste bem. E quem é que se veste bem? Aquele que se reveste do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Se não tiver justiça e santidade na sua vida, se não tiver justiça e santidade na minha vida, nós não fomos revestidos do novo homem. O velho homem ainda está falando. Quando nós queremos que a justiça seja feita de acordo com os nossos princípios, de acordo com a nossa dor, de acordo com a nossa ótica, nós não estamos demonstrando sermos revestidos do novo homem, porque esse novo homem, ele clama: Abba, Pai. Esse novo homem, ele depende única e exclusivamente do Senhor. Esse novo homem glorifica a Deus em todas as suas ações, pensamentos e palavras. Baixe a sua cabeça e fale com Deus nesse instante, e peça: Senhor, revista-me do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Me ajuda a ser o mesmo na alegria e na tristeza, na fartura e na escassez. Me ajuda a glorificar o Teu nome em todo o tempo. Me ajuda em tudo a dar graças, porque eu entendo como novo homem, eu entendo que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amado Deus e eterno Pai, para a glória e honra do Teu santo nome, toma em Tuas mãos, Senhor, a vida de cada pessoa que está falando contigo agora. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe, ó Deus, a oração que é feita por cada coração. Ó Deus, aqueles que com toda sinceridade estão se derramando diante de Ti. Tu és o único diante de quem nós nos prostramos. Nós Te adoramos, Pai, em espírito e verdade. Nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia. Te agradecemos porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Por isso, recebe o nosso louvor, recebe nossa gratidão. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.